Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo e hoje vamos falar de corrente elétrica. Bom pessoal, para que a gente tenha corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial entre dois pontos, né? Como a gente viu na aula passada. A carga vai se deslocar de um ponto para o outro se houver uma diferença de potencial, tá bom? Bom, a diferença de potencial vai fazer com que os elétrons eles sejam ordenados de um ponto a outro. Eles têm uma ordem, sempre no sentido contrário ao campo elétrico. Bom, aqui estamos representando uma bateria que nos fornece a diferença de potencial e temos um condutor aqui. Podemos perceber que a bateria não está ligada ainda ao condutor, né? Por essa parte aqui vocês podem perceber que está desligada. Mas vamos ligar. Quando a gente conecta, há uma diferença de potencial nesse condutor, então vai haver uma corrente elétrica, né? Sempre saindo do menos para o mais, ou seja, no sentido contrário ao campo elétrico. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Nesse caso, são os elétrons que se movem. Bom, se a gente analisar mais de perto, a gente consegue perceber que os elétrons eles saem do polo negativo e entram no polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Só que, convencionalmente, há muito tempo atrás, eles trabalhavam corrente elétrica. Eles tomaram para si que a corrente elétrica ela saía do polo positivo e ia para o polo negativo, no sentido do campo elétrico. Então, ficou convencionado esse sentido para a corrente elétrica. É a corrente imaginária das cargas positivas, tá bom? Bom, pessoal, em resumo, a corrente elétrica realmente ela sai do polo negativo e entra no polo positivo. Mas a gente vai estudar o convencional, que é a corrente saindo do polo positivo e entrando no negativo, tá bom? No sentido do campo elétrico. Como eu falei, o sentido da corrente ela vai ser determinada pelo sentido do campo elétrico. O sentido do campo elétrico é o sentido da corrente elétrica, mas é um sentido convencional, pessoal, porque a gente sabe que os elétrons eles caminham para o sentido contrário ao campo elétrico. Pois bem, a gente consegue calcular a intensidade da corrente elétrica. Se a gente pegar um condutor, esse condutor tem uma determinada área aqui, se passar um elétron nessa seção aí, qual é a quantidade de carga que passou aí? Q é igual a NE. Se passou um elétron, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o número de carga, que é 1, vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, se passarem dois elétrons, você vai ter uma carga maior passando nesse condutor, não é isso? Se passarem 3 elétrons, a gente vai ter uma carga maior passando por esse condutor. A carga elementar do elétron é essa aqui. E a carga total que atravessa é essa aqui, dependendo do número de elétrons que atravessa esse condutor. Bom, como a gente vai calcular a corrente elétrica? Corrente elétrica, pessoal, é a carga que atravessa o condutor dividida pelo intervalo de tempo. A unidade de corrente elétrica é o ampere, em homenagem a André-Marie Ampère, que estudou eletromagnetismo e, em sua homenagem, foi colocado o ampere. Então, quando a gente tem aqui, está dividindo carga, que é coulomb por segundo é uma nova unidade, que é o ampere. Então, sempre que você calcular a corrente elétrica, no final você coloca o A para definir que aquela grandeza é a corrente elétrica. Bom, temos os múltiplos da corrente elétrica, que vamos falar no próximo slide. Temos um ampere aqui, temos os seus múltiplos para cima, né? Quiloampere, megaampere, gigampere, temos um miliampere, microampere e nanoampere. Todos esses múltiplos se diferem por 3 casas decimais. Bom, pessoal, temos correntes elétricas contínua e alternada. Corrente contínua é aquelas correntes que a gente consegue
é através de bateria, uma pilha, é a corrente contínua. A sua intensidade não varia. Mas corrente alternada é essa que chega nas nossas casas. É uma corrente que está mudando de sentido, sua intensidade também varia, tá bom? E ela varia 60 vezes por segundo, tá? E se eu não estou enganado, na Europa, a frequência da corrente elétrica lá, alternada, é de 50 Hz, ou seja, ela muda 50 vezes por segundo. E aqui no Brasil, 60 vezes por segundo. Bom, se a gente tiver um gráfico corrente por tempo, a gente consegue calcular a carga total que atravessou aquele condutor naquele intervalo de tempo. Basta você calcular a área do gráfico. Então, a área do gráfico corrente por tempo, a essa área é numericamente igual à carga que atravessou o condutor para esse intervalo de tempo. Efeitos da corrente elétrica, pessoal. O efeito térmico Joule, esse efeito é quando os elétrons são acelerados dentro de um condutor, eles colidem com os átomos, transferindo energia, esses átomos começam a vibrar mais, e esse aumento de vibração é o aumento de temperatura, tá bom? Então, quando passa uma corrente elétrica, o fio aquece, é chamado efeito Joule. Efeito químico, pessoal. Efeito químico é quando a corrente elétrica ela favorece uma reação química, né? Por exemplo, quando uma corrente elétrica atravessa o ácido sulfúrico, há uma formação de gás oxigênio e gás hidrogênio. Efeito magnético. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor, ela gera um campo magnético ao redor desse condutor. Efeito luminoso, pessoal. Quando a corrente elétrica atravessa um determinado material, esse material aquece, emitindo ondas eletromagnéticas no espectro de luz visível. Efeito fisiológico, pessoal. Corrente elétrica, quando atravessa o nosso corpo, pode gerar uma queimação interna, né? Os elétrons vão passar com alta velocidade, vão colidir com os átomos dos nossos órgãos e com isso vai haver uma queima, tá? Não sei se vocês já viram algum vídeo sobre choque elétrico, pessoas morrendo com choque elétrico, né? Por uma corrente elétrica atravessar o seu corpo, sai uma fumacinha de dentro do corpo da pessoa. E depende de vários fatores. Depende se o seu corpo está molhado, diminui a resistência do seu corpo, e com isso a corrente que vai atravessar o seu corpo é bem maior e perigosa. Os danos causados pelas correntes, pessoal, estão aqui, ó. São pequenos formigamentos, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alteração de batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras, como eu falei para vocês, e morte. Bom, exercícios. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulomb, então vamos colocar aqui a carga elétrica de 32 coulomb, atravessa uma seção transversal do fio em 4 segundos. Então vamos colocar aqui no intervalo de tempo 4 segundos. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, a intensidade da corrente elétrica é... Bom, a intensidade da corrente elétrica, a gente viu que é a carga que atravessa o condutor dividido pelo intervalo de tempo. Então, a corrente elétrica é igual à carga elétrica, que vale 32 coulomb, dividido pelo tempo, que foi de 4 segundos. Então, a corrente elétrica é igual a 32 dividido por 4, 8 ampere. Bom, agora vamos resolver a letra B. Letra B. O número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no referido intervalo de tempo. Bom, Q é igual a NE. Qual é a carga que atravessou o condutor? 32 coulomb. Queremos saber o número de elétrons que atravessou e a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, N vai ser 32 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. N. Esse 10 a menos 19 está no denominador, vou jogar para o numerador. Os expoentes mudam de sinal. Então, fica 32 vezes 10 a 19 dividido por 1,6. 32 dividido por 1,6 dá 20. N é igual a 20 vezes 10 a 19. Posso melhorar isso e colocar
2 vezes 10 a 20 elétrons. É possível medir a passagem de 5 vezes 10 a 2 elétrons por segundo através de uma seção de um condutor com certo aparelho sensível. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb, calcule a intensidade da corrente correspondente ao movimento. Bom, temos aqui o número de elétrons por segundo, então Q é igual a NE. Vamos determinar a carga por segundo. Então, a carga por segundo vai ser 5 vezes 10 a 2, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a carga vai ser 5 vezes 1,6 dá 8, 8 vezes 10 a menos 17 coulomb. Como é carga por segundo, esse valor é a própria corrente elétrica. Porque corrente elétrica é carga por segundo, né? Coulomb por segundo. Então, essa é a corrente elétrica que atravessa o condutor. O gráfico representa a intensidade de corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal do condutor entre os instantes. Bom, a carga elétrica entre 0 e 2 é a área desse gráfico aqui. A área desse gráfico é um retângulo, base vezes altura. Então, a carga aqui vai ser a área desse gráfico. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6 coulomb. Então, determinamos aqui a carga, 6 coulomb. De 2 a 4 segundos, é essa área aqui, ó. É essa área aqui. Essa área é um trapézio. Aqui é a base maior, aqui é a base menor e aqui é a altura. Como calculamos a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a carga vai ser base maior vale 6, mais base menor, que vale 3, vezes a altura, um intervalo de 2 a 4, esse tamanho vale 2. 2 dividido por 2. Esse 2 corta com 2, então a carga é igual a 9 coulombs. Então, vou colocar aqui 9 coulombs. Lembrando que foi dito, se a gente tem um gráfico corrente por tempo, a área do gráfico é numericamente igual à carga elétrica que atravessa o condutor. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.